Muito bem, vamos então continuar com a passagem de Jesus e a mulher samaritana, que estávamos a ver na semana passada, que está no capítulo 4 da narração do evangelista João. E nós paramos aqui no versículo 23. Mas para que não fique quebrado, caso alguém tenha perdido a semana passada, nós vamos retomar lembrando que Jesus parou com seus discípulos na Samaria, que é um território que fica entre a Galileia ao norte e a Judéia, onde fica Jerusalém ao sul, porque ele ficava sempre atravessando a Samaria para ir de um lado ao outro. E parou para beber, era meio-dia, num poço, chamado Poço de Jacob. Os seus apóstolos foram à cidade, ele ficou sozinho, e havia uma mulher a tirar a água do poço. E ele, então, pede à mulher que lhe dê água. Ela se surpreende por ele estar a falar com ela. E ele, então, vai dizer isso, que eu vou ler rapidamente, só para nos situarmos a partir do versículo 13. Porque ela pergunta, não é? Ele diz, olha, mas Senhor, falas comigo, olha, a água que me deres, quem beber voltará a sentir sede. Mas a água que eu dou, quem beber jamais voltará a sentir sede. E ela, então, se interessa por isso. No versículo 15, então, a mulher diz para ele, Senhor, dá-me desta água, né, que é sedenta para todo sempre, para que eu não tenha sede, nem percorra até aqui para tirar a água. E Jesus diz, vai, chama teu varão e vem aqui. E ela diz, não tenho varão. É homem, não é? Varão é homem. Disseste bem, não tenho varão. Pois tiveste 5, e agora não tens. E o que agora tens não é teu varão. Nisto disseste a verdade. A mulher diz, Senhor, observa esta oferta. Porque ele nunca tinha visto esta mulher. Na cabecinha dela, não a conhecia. Como é que podia saber da vida dela? Então ela reconhece que ele era profeta, que ele estava falando de coisas que não poderia saber no entendimento dela. Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde é necessário adorar. E Jesus lhe diz, crede em mim, mulher, porque vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Não, por que a salvação é dos judeus? Porque ele veio no povo judeu. Por isso a salvação é dos judeus. Ele é a salvação. Por quê? Porque ele trouxe a palavra, que é o caminho, a verdade e a vida. Daí ser ele a salvação e estar nos judeus, então a salvação é dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, pois também o Pai procura os que assim o adoram. Então, embora ele tenha vindo entre os judeus, a partir da sua chegada, mas vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores, então, não vão se limitar aos judeus. Serão todos aqueles que adorarem verdadeiramente a Deus em espírito e verdade. Ou seja, conhecendo e praticando as suas leis. E é interessante que a nossa mensagem inicial fala dos discípulos. Exatamente esse tipo de ser humano, não é? Que se coloca como um servidor, se coloca como um discípulo da palavra de Deus, que Jesus nos trouxe. Versículo 24, então, é o nosso versículo. A partir de agora é o conteúdo de hoje. Deus é espírito. E os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Eu exatamente já tinha comentado sobre isso, não é? Espírito e verdade. Para ser verdade algo, ela tem que fazer sentido na minha vida. Senão, é o que a mensagem inicial nos disse. É como se houvesse uma negação.
Porque se eu falo que eu acredito, mas não faço, então eu estou negando aquilo que eu digo que eu acredito. Porque se realmente eu acreditasse, eu faria. Não é? Então Jesus diz, a adoração em espírito e verdade é, nós o conhecemos a sua palavra e adoramos simplesmente cumprindo as suas leis. Versículo 25. A mulher lhe diz, sei que vem o Messias, chamado Cristo, falando da doutrina dos judeus, certo? Então está lá no Antigo Testamento. E ela sabe disso, então. Deveria de vir o Messias chamado Cristo. Cristo e Messias é a mesma coisa, ok? Messias chamado Cristo. É a mesma coisa. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha a resposta de Jesus para ela. Sou eu o que te fala. Quem? O Cristo, Messias. Versículo 27. Neste momento chegaram os seus discípulos e se maravilharam de que estivesse falando com uma mulher. Se espantaram. Não era comum um homem se reportar a uma mulher. Mas é interessante que a gente não fala uma samaritana. Aqui, João fala uma mulher, não pelo fato de ser samaritana, mas pelo fato de ser uma mulher. Mas eles fazem alguma referência sobre isso com Jesus? Ó, ficam quietinhos. Todavia, ninguém disse a ele, que buscais? Ou por que falas com ela? Assim, a mulher deixou seu cântaro, onde ela estava, não é? Colhendo a água, partiu para a cidade e dizia aos homens da cidade, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto fiz. Porventura não é ele o Cristo? Saindo da cidade, vieram até ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhes disse, eu tenho para comer uma comida que vós ainda não conheceis. Quer dizer, ele diz, não conheceis. Não conheceis? O ainda é o que sabemos dentro da lei de progresso, não é? Um dia conheceremos, até que eles não conheciam ainda. Eu tenho para comer uma comida que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, porventura alguém lhe trouxe algo para comer? Quer dizer, algo que eles não conheciam que tivesse sido dado a ele, eles ainda estavam interpretando como algo material, algum tipo de pão ou qualquer tipo de comida. No versículo 34, Jesus lhes diz, a minha comida é, eu faça a vontade daquele que me enviou e complete sua obra. Então, a comida de Jesus, Jesus se alimenta por fazer através da realização da vontade de Deus. Afinal, foi para isso que ele veio. E isso deixava-o forte. Mas ele comia, não comia? Mas ele não precisava. Ele comia porque durante as refeições era um lugar mais propício as pessoas pararem, se olharem e conversarem, não é? Então era um momento extremamente propício para a pregação em pequenos grupos, em casas, né? Quando Jesus sentava e as pessoas se reuniam em volta dele, mesmo que fossem só os discípulos, ali ele trazia a palavra. A minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou, ou seja, a vontade de Deus, e complete a sua obra. Isso quer dizer que o evangelho que Jesus nos trouxe completa a obra de forma absoluta? Completa naquele momento, nós estávamos aptos a receber a segunda revelação das leis de Deus. Mas, na medida em que nós progredimos, vão surgir os momentos onde estaremos aptos a saber à medida do nosso progresso. Então, quando ele diz que completar a obra de Deus é completar a tarefa. A obra aqui é a tarefa, a missão que ele veio realizar. Versículo 35. Não dizeis vós que há ainda 4 meses até vir a colheita? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e contemplai os campos que já estão brancos para a colheita. Quem colhe
recebe recompensa e recolhe o fruto para a vida eterna, para que se alegre tanto o que semeia quanto o que colhe. Aqui nós nos lembramos facilmente da parábola do semeador. E, de novo, Jesus não fala nunca questões materiais. Sempre a referência dele é para o espiritual. Mas é claro que, à época, tudo que ele falava era trazido para o contexto material. Daí, se pensarmos só, os próprios discípulos deviam ficar muitas vezes o quê? Confusos, quando ele diz, não, a comida que eu como, vós não conheceis. Mas alguém trouxe alguma comida? Eu não estou sabendo disso. Então fica sempre uma coisa assim, porque eles sempre traziam para o lado material. Da mesma forma, quando ele fala aqui, recompensa, fruto, para a vida eterna, essa ideia de recompensa, já imaginaram? Vamos lembrar aqui da nossa mensagem inicial. Daquelas pessoas que usam para fazer manipulação das massas e utilizam esta ideia de recompensa para que tenhais uma vida e uma vida em abundância. Esse tipo de ideia, se trazido para o contexto material, pode ser facilmente um fator de enganação, não pode? Ó, se vocês vierem para cá, todo mundo que vem para cá fica o quê? Uma vida abundante. Quer dizer, e nós vimos muitas vezes, não é? Pessoas que falam, eu agora tenho 2 carros importados, não sei o quê, blá, blá, blá. Não temos assim? Já ouviram assim? Pessoas falando? Sim, mas isso quer dizer o quê? Isto é ser um bom cristão? Ficar rico materialmente é dizer que a pessoa está no bom caminho? Porque em nenhum momento Jesus diz isso. Vida abundante, se trouxermos para a questão material, definitivamente estamos nos declarando desconhecedores do conteúdo, do teor, da essência do Evangelho. Olha como é que tem a ver a mensagem inicial, é incrível isso. Então, e quando ele diz aqui, levantai os vossos olhos e contemplai os campos que estão brancos para a colheita, ou seja, levantai os olhos, não quer dizer olhar para frente, olha ali aquela colheita que está ali na frente. Levantai os olhos, está nos indicando o quê? Está falando no sentido espiritual. Levantai os olhos e vejam como os campos estão prontos para a colheita. O campo é o planeta Terra. Emmanuel tem uma mensagem que fala sobre isso, né? Fala sobre o semeador, não é? Fala sobre o campo, quem é o semeador, o que é a semente. Então, o semeador é ele mesmo, é Jesus. É o que veio trazer a palavra de Deus, é o que veio trazer a semente. O solo é o nosso coração. E ele vai explicar na parábola do semeador. Ele veio ao mundo, mas o solo, na questão espiritual, são os nossos corações. Então, a semente, que é a palavra de Deus, pode cair à beira do caminho, aquele coração que ouve a palavra, mas a despreza, que pode cair entre os espinheiros, que pode cair entre as pedras, ou que pode cair em terra boa. Então, pessoas que julgam que não vale a pena, ou ficam muito encantadas no início e depois se desanimam. Nós vemos muito isso acontecer. Mas tudo tem a sua hora. Nós também já fomos o terreno à beira do caminho. Nós também já fomos o terreno dos espinheiros e dos pedregulhos. Agora nós estamos nos esforçando e queremos ser um terreno fértil, onde a palavra de Deus caia sobre o solo do nosso coração e floresça. E depois frutifique. Né? É isso que nós queremos. Querida Ana Tércia, seja muito bem-vinda. E continuando. Repetindo, então, o 36. Na Tércia, nós estamos no capítulo 4, do evangelista João, no versículo 36, tá bom? Então, quem colhe, recebe recompensa e recolhe. Quem colhe, olha só quem colhe é quem planta. Então, colher o bem é plantar o bem. Então, só quem colhe recebe recompensa e recolhe fruto para a vida eterna. Porque fruto para a vida eterna tem que ser o bem. Não tem como ser outra coisa. Cristina, mas o que é, então, fazer o bem? É seguir a palavra de Deus. Mas faz um resumo simples. É só ir no Antigo Testamento, os 10 mandamentos.
Esse é um resumo da palavra de Deus. Pronto. Queremos nos aprofundar? Entramos no Evangelho e lá vamos, como estamos fazendo aqui, versículo a versículo, conhecendo a palavra de Deus que Jesus nos trouxe. Em espírito e verdade, porque tudo que ele disse, ele exemplificou. Tudo que ele falou, ele exemplificou. Eu gosto sempre de lembrar que uma das últimas coisas que ele disse, lá na última ceia, foi: o verdadeiro amigo é o que dá a vida pelos seus amigos. E logo depois, ele foi preso e crucificado. Então, o versículo 36, desculpa repetir, quem colhe, recebe recompensa e recolhe fruto para a vida eterna, para que se alegre tanto o que semeia quanto o que colhe. Quem semeia? É ele mesmo, né? É o Senhor. Então, lembrando também aqui a parábola da ovelha perdida, não é? Quando ele vai, deixa as 99, vai atrás daquela que se perdeu, e atrás de volta. O que quer dizer o pastor trazer de volta uma ovelha? Ele traz ela à força? Não. Trazer de volta uma ovelha perdida é alguém que se afastou de Deus se aproximar de novo de Deus. Então, Jesus não arrasta a ovelha. Ele a traz nos ombros. Um troféu. Revelando a alegria, o júbilo por ter aquela ovelha voltado para o redil. O redil é um lugar de prisão das ovelhas? O redil é onde se reúnem as ovelhas sob os cuidados do pastor e no redil elas estão protegidas. Porque este mundo ainda está cheio de lobos, que é o maior, vamos dizer, o maior predador ali das ovelhinhas. Então, nós... não, eu não gosto de muita regra. Nós temos regras para tudo, não temos? Porque às vezes nós não paramos para pensar. As regras são acolhidas por nós. Por quê? Porque achamos que isso vai fazer bem para a nossa vida. Ou seja, se tomamos banho, é porque nossa mãe nos ensinou e nós trouxemos para a nossa vida porque sentimos que isso nos faz bem. Então, essas regras formais e informais, nós trazemos para a nossa vida para que a nossa vida tenha aquilo que falamos antes, aquela qualidade. E se nós seguimos a palavra de Deus, a nossa vida vai ter a qualidade. Não é uma qualidade do carro importado na garagem, muitas vezes. Muitas vezes. Mas a qualidade de um coração que está em paz. E isto é um dinheiro que compra. Porque tem pessoas que podem ter tudo. Quem não tem paz, a consciência, não consegue viver com qualidade. Não, tem pessoas que fazem coisas horríveis e vivem tranquilas. Acham que vivem tranquilas. Estão tentando enganar a si mesmas. Muitas vezes. Quantas vezes paramos para pensar, né? Nós mesmos não tentamos enganar a nós mesmos, que não agora, lá atrás. Isso é só uma questão de tempo até cansarmos desse jogo cruel que fazemos conosco mesmos. E quando vemos alguém assim, ainda, embora seja difícil sentir piedade, muitas vezes é um desafio, não é? Afinal, não somos espíritos redimidos, iluminados ainda, mas se nos esforçamos para pensar que aquele vizinho difícil que perturba a nossa vida, quem nunca teve um, não é? Orar por ele, de alguma forma, melhorar a nossa relação mental, que seja com essa realidade que se impõe por si só, como isso vai melhorar na nossa qualidade de vida, não vai? Ou seria melhor nós vivermos sempre revoltados com uma realidade que não podemos mudar? E se pudermos mudar, também não vale a pena ficar revoltado, vale? Se podemos mudar, arregaçamos as mangas, mudamos a realidade. Se não podemos mudar a realidade, pelo menos não naquele momento,
Vamos nos fortalecer na fé que se deve ter diante de testemunho, diante de uma prova, que seja expiação, mas vamos nos fortalecer para enfrentá-la e superá-la. Esse é aquele aprendiz fiel, aquele discípulo fiel, que a nossa mensagem inicial nos trouxe. No versículo 37. Pois neste caso é verdadeira palavra. Nós ainda estamos falando do semeador, né, daquele que colhe. Quem colhe, não. Pois neste caso é verdadeira palavra. Um é o semeador e o outro é o ceifeiro, ou seja, é o que faz a colheita. Eu vos enviei para colher o que não labutastes. Labutar é trabalhar naquilo, não é? Outros labutaram, e vós entrastes nas labutas deles. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testemunhou. Ele me disse todas as coisas que fez. Os samaritanos então vieram até ele, rogando-lhe para permanecer com eles, perdão. Ele permaneceu ali 2 dias. 2 dias. Ele parou e ficou ali 2 dias porque eles pediram. Lembra que ele disse? Pedi e obtereis. Eles pediram, queriam ouvir mais dele, não eram judeus. E não tinham Deus único, mas ele ficou ali e conversou com eles e cuidou deles durante 2 dias. Por quê? Porque eles queriam beber daquela água que descedenta para todo sempre. No versículo 41. E muitos mais creram por causa da sua palavra. Diziam para a mulher: não mais por causa da tua fala cremos. Cremos por nós mesmos, pois ouvimos e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Isso não é muito lindo? Esse é João falando nos emociona. A forma com que ele nos traz isso, não é?